dia, amados irmãos, amadas irmãs. Que bom, que graça podemos estar aqui novamente para partilhar mais um evangelho do dia. Então vamos começar nos colocando em dedicação, de coração aberto a esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai partilhar sobre o evangelho que está em Mateus, capítulo 12, versículos do 38 ao 42. É um evangelho muito especial, no qual Jesus é, mais uma vez, provocado pelos escribas, pelos fariseus, a promover milagres. Os escribas e os fariseus dizem: Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Eles estão pedindo aqui para ver uma daquelas manifestações extraordinárias que Jesus promovia. E Jesus se irrita. Jesus se irrita e diz que esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. E ele começa a citar sinais que já foram dados e a dizer que não é necessário mais nenhum sinal. Porque pedem tanto a ele um sinal, uma coisa misteriosa e majestosa, se todos os sinais já foram dados. Porém, as pessoas não conseguem enxergar. E aqui eu tirei duas grandes lições desse evangelho que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira delas fica por aqui. Porque quando eu li sobre esses escribas e fariseus pedindo sinais, pedindo milagres a Jesus, eu pensei quantas vezes nós não somos como eles. Quantas vezes nós pedimos a Jesus: me dá um sinal, me prova que o Senhor existe, me prova que o Senhor está agindo em determinada situação ou está cuidando de mim em relação a isso. E nós fazemos isso muitas vezes porque a nossa fé está limitada ao extraordinário. A nossa fé está limitada a crer nas situações em que a gente vê grandes manifestações visíveis, palpáveis. Mas isso é muito pouco. É muito pouco para a grandeza de Deus. Claro que nós nunca vamos compreender a grandeza de Deus na sua inteireza, mas por que não a gente se dispor mesmo, a dizer: Senhor, eu creio, mas eu quero ter uma fé que vai além de crer nas situações em que o Senhor me dá um milagre extraordinário. Eu quero ter uma fé que crê quando vê as manifestações de milagres cotidianos. Quantos milagres Deus operou na sua vida, do momento que você acordou até a hora que você está vendo esse vídeo? De verdade, para pensar. Pausa o vídeo e para pensar. Quantos milagres Ele fez só hoje na tua vida? Eu tenho certeza que foram muitos. Porque na minha vida foram muitos. E eu acabei de acordar e estou gravando esse vídeo. E desde esse momento já tiveram grandes milagres. O nosso coração está treinado a ver milagres só nos grandes sinais. E nós precisamos nos dispor a conhecer o Deus do detalhe. Porque o Deus do detalhe é o que te faz se manter sempre em oração. Porque você vai estar na presença de Deus durante todo o dia, em cada detalhe. Então a primeira grande lição é essa. Que a gente peça a Deus hoje para aumentar a nossa fé nos detalhes. Para que a gente possa ver os milagres nos detalhes. O milagre da vida, o milagre de um sorriso, o milagre de uma flor, o milagre de um bolo, o milagre de uma música, o milagre dos sacramentos. Quantos sinais nos são dados todos os dias. E também Jesus aqui faz uma referência à história de Jonas. E relembrando a história de Jonas, eu também tirei um grande ensinamento. Jonas foi um profeta, a história dele está no Velho Testamento. E a gente conhece, né, porque ele foi interpelado por Deus para que fosse até Nínive, a cidade de Nínive, e clamasse lá na cidade de Nínive, porque Deus estava realmente muito chateado com os pecados que aquela cidade estava recorrendo. E ele
fugiu da determinação de Deus. Ele entrou num navio e foi para a direção oposta, não foi para Nínive. E então Deus promoveu uma grande tempestade no navio que ele estava, em relação ao navio, né? E todo mundo que estava a bordo ficou em pânico, e Jonas, o que fazer e tudo mais. E ele disse: pode me lançar ao mar, porque eu sei que isso é comigo, isso é coisa minha. E ele foi lançado ao mar, e Deus permitiu que um grande peixe engolisse ele. Em alguns relatos falam em baleia, outros grandes peixes, mas ele foi engolido. E ao ser engolido, ele passou 3 dias dentro do estômago desse grande peixe. E lá ele começou a louvar, a pedir perdão, a entender as determinações de Deus. E Deus permitiu então que ele fosse expelido, ele foi colocado para fora. E então ele seguiu a determinação, foi para Nínive, falou tudo o que Deus queria que ele falasse, e a cidade decidiu se converter por meio da pregação dele. E então Deus decidiu não destruir mais a cidade. E aí ele ficou muito, muito revoltado. Ele falou: como assim, Senhor? Mas o Senhor me manda para fazer isso e agora o Senhor não vai mais destruir a cidade? Mas aquele povo que faz aquelas coisas. E aí Deus então fez crescer uma plantinha onde ele estava, uma planta que fez sombra para ele. E ele ficou muito contente com aquela planta. E no dia seguinte Deus destruiu a planta. E aí Deus falou para ele: Jonas, se você foi capaz de criar um apego, um respeito por essa planta que nasceu ontem, como eu, como Deus, não poderia criar toda essa misericórdia em relação a Nínive? Então, ele falou isso para que Jonas entendesse que a misericórdia é o que pauta os atos de Deus. E eu quero que você também entenda, assim como eu estou refletindo sobre isso hoje. Quantas vezes eu não quero ter o impulso de julgar antes de ter misericórdia? De pensar que porque determinada situação está errada, aquela pessoa não merece estar diante da glória de Deus, ou não merece vivenciar Deus. Que tenhamos misericórdia. Só a Deus cabe julgamento, e mesmo Ele, diante de uma conversão sincera, terá misericórdia. Então, 2 grandes lições hoje. Que a gente peça a Deus que aumente a nossa fé do cotidiano, do detalhe, para que a gente não precise mais pedir sinais e milagres, e sim que a gente seja capaz de enxergá-los em tudo. E também que a gente aprenda a ser misericordioso. Um bom dia, uma excelente semana. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo grande, até a próxima.